Bem, pessoal, o objetivo dessa aula é calcular o cosseno, o seno e a tangente de 30 graus. Numa aula anterior, a gente calculou o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus, a partir de um triângulo equilátero. A gente tem um triângulo equilátero de lado L, tá? Aí eu baixei uma altura, essa altura dividiu a base em duas, portanto, metade, obtendo dois triângulos retângulo com cateto L sobre 2, né? Você daqui, se essa base é L, dividindo ao meio, fica L sobre 2, certo? Lembrando que um triângulo equilátero, ele além de ter os ângulos, os lados congruentes, ou seja, de mesma medida, também tem os ângulos congruentes, 60, 60 e 60, que somado dá 180, que é sempre a soma de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo. Se eu passei a altura aqui e ela coincide com a bissetriz que divide o ângulo de 60 em 2, de mesma medidas, ou seja, congruentes, se era 60, metade vai ficar 30. Então esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Este ângulo é de 30 graus. Tá? E a partir disso eu queria que vocês pausassem e calculasse o cosseno, seno e a tangente de 30 graus como exercício. Aí você aprende, exercita a álgebra, que é muito importante para a FUVEST, principalmente para a FUVEST, né, que o objetivo aqui é preparar a aula direcionada para a FUVEST. E a FUVEST, a gente vai ter exercícios lá e a partir da resolução dele, analisando ele, a gente vai criar teoria. A gente vai desenvolver teoria. E essa teoria aqui ajuda para a FUVEST. Por quê? Porque você tem que ter de cor os senos, o seno, cosseno e a tangente do ângulo notável. A gente calculou numa aula, foca aqui, numa aula a gente calculou os notáveis, a razão trigonométrica de 45 graus, que deu esses valores. Noutra aula a gente calculou esse seno e cosseno e tangente, e agora vamos calcular de 30 graus. Lembrando que essa altura aqui a gente precisa de escrevê-la, como a gente vai ter um triângulo retângulo, é nesse triângulo retângulo que a gente vai aplicar o cosseno e o seno e a tangente de 30 para obter seu valor, a gente precisa descrever essa altura, que é a medida da altura, em função do lado. E aí a gente aplica o teorema de Pitágoras. Ó. É um cateto, nesse triângulo aqui é um cateto, aqui é outro cateto e aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma de um cateto ao quadrado, altura ao quadrado, e outro cateto ao quadrado. E aí a gente desenvolve isso daí, que eu ensinei numa aula, aí a gente chega que a altura é a medida do lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, a multiplicação do lado por raiz de 3 sobre 2. Bem, agora vamos calcular o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Cosseno, qual a definição de cosseno? Cateto adjacente, que está do lado, sobre hipotenusa. Então vai ser H sobre L. H sobre L. Tá? Vamos lá, H sobre L. Aqui, tá pegando o L? Uhum. Tá pegando esse triângulo aqui? H sobre L. Bem, mas H, a gente já sabe que H é esse valor aqui, ó. Essa expressão é o valor de H, tá? Tudo sobre L. Bem, corta. Qualquer valor dividido por ele é 1. E aí a gente chega que cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, ou seja, metade de raiz de 3. Cosseno de 30 graus, que é exatamente o seno de 60 graus, olha só. A gente percebe que isso sempre acontece. Sempre que a soma dos ângulos dá 90 graus, ó, 60 mais 30 dá 90, o cosseno e o seno são, a gente diz que são ângulos complementares, tá? Quando soma 90 graus, o cosseno e o seno são iguais. Vamos lá, agora você pausa e calcula como exercício o quê? Você vai calcular o seno de 30 graus como exercício. Faz aí, aqui, tá ok? Pausa aí e faz. Então vamos lá calcular seno de 30 graus. Seno de 30 graus, o que é o seno? Fala para mim, é o cateto oposto que dá na frente.
dividido pela, só um pouquinho, dividido pela hipotenusa, né? Então, cateto oposto, quem é o cateto oposto? Vai ser L sobre 2, ó, cateto oposto, que está na frente, ó. Aqui está o triângulo retângulo, a hipotenusa, o cateto oposto, que está na frente. L sobre 2 dividido por cateto adjacente. Ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, certo? Que no caso é L. Bem, corta, corta. Você faz os cortes e os devidos cortes aqui, aí vai ficar 1 lá, né? Aí você chega à conclusão que seno de 30 graus é 1/2. 1/2 é o seno de 30 graus. Que é exatamente o cosseno de 30 graus. 1/2, tá vendo? De 60 graus, desculpa. Porque eles são, os ângulos 60 e 30 são complementares. Somos 90 graus. Aí o seno e o cosseno são iguais. Finalmente, a tangente faz como exercício aí. Pausa o vídeo e faz a tangente de 60 graus. De 30 graus. Pausa e faz aqui. O que é a tangente? É só você lembrar o que é a tangente. Tangente de um ângulo é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o que está na frente. É L sobre 2. Dividido por cateto adjacente. Só que o cateto adjacente é quem? É o H. Cateto oposto, cateto adjacente. Adjacente é o que está do lado do ângulo. Bem, vamos lá. Então, vamos calcular. L, então, a gente sabe. Então, vamos copiar a metade do L aqui em cima e continuar. H, a gente sabe que é isso daqui, ó. H, ó. A gente já calculou. É o produto de L por raiz de 3 sobre 2. A metade de L vezes raiz de 3, certo? Aí eu faço a divisão aqui e vou descobrir, ó. Faço corte, corte, ó. E aqui vai dar 1. Esse vai cancelar com esse. Então você vai ter o quê? Aqui em cima fica 1, embaixo vai ficar só raiz de 3, tá vendo? Você cancelou esse 2 com esse 2, esse L com esse L. Aí você racionaliza. O que é racionalizar? É você tirar a raiz do denominador, multiplicando pelo valor dela mesma. Multiplica pelo valor dela, ou seja, ela mesma, vezes raiz de 3 embaixo, vezes raiz de 3 em cima. Aí você tem o seguinte resultado. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Certo? Aí você tem tangente de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 3. Daí, a gente obteve, assim, levanta para pegar tudo, ó. A gente obteve os ângulos notáveis seno, cosseno e tangente de 30, 45 graus e 60 graus, que você tem que memorizar para a FUVEST. A FUVEST pressupõe que você tem isso de cor. E essas ideias que a gente desenvolveu aqui, da geometria com a álgebra, usando letras para representar medidas de segmentos, é fundamental você compreender, principalmente na segunda fase da FUVEST, ou até na primeira. Tá ok, pessoal? Deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima.